A Bíblia comigo em João, capítulo 8, a partir do verso 12 ao verso 20. Nós vamos meditar neste texto nesta noite. Nosso tema é a luz que dissipa as trevas. João, capítulo 8, do verso 12 ao verso 20. Diz assim a palavra do nosso Senhor. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Verso 12, juntos, vamos lá? De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pai de amor, fala no nosso coração, que esta porção da Tua palavra possa despertar fé no nosso coração e atitude para obedecer, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, pela manhã nós trabalhamos a porção anterior desse texto, onde o Senhor Jesus já estava no ambiente do templo para ensinar. É importante entender como é que funcionava a estrutura do templo. Além da construção primária, o primeiro templo foi muito bonito, construído. Depois, com a entrada dos babilônicos e o cativeiro babilônico, o templo foi destruído. Na volta, fizeram uma reconstrução, não tão charmosa, bonita como era o primeiro. E depois, anos antes do ministério de Jesus, aproximadamente uns 60 anos antes, o templo foi reconstruído novamente. O terceiro templo, maior, bem estruturado, foi construído, inclusive, por Herodes o Grande. E o objetivo dele era calar as elites políticas de Israel, para ele ter domínio sobre a nação, até porque, naquele contexto, Israel estava sob domínio do Império Romano. O mesmo que depois vai destruir no ano 70 da era cristã. Então, um templo que durou 100 e poucos anos, aí, talvez 130 anos, foi o tempo de duração desse terceiro templo aí, que foi aí reconstruído em Israel. Além do templo, havia uma estrutura, como nós muramos nossas casas, em torno do templo. Então, entre as salas principais, né, o Santo dos Santos, né, o lugar do sacrifício, havia também pátios, que estavam entre as muralhas e o templo. Então havia o pátio do gentio, o pátio das mulheres, o pátio dos sacerdotes, o pátio dos homens, havia locais de sacrifício. Então, em cada um desses lugares, havia ali uma condicionante para se entrar neles. E em cada lugar desse havia suas particularidades. Em alguns havia locais de arrecadação, em outros locais de sacrifício, locais de guarda de animais,
que se preparavam para isso, o local onde ficavam, o trânsito daqueles que trabalhavam no templo, sejam os levitas, né, os sacerdotes. Então, havia toda uma estrutura funcional. E, às vezes, a gente lê o texto, a gente fala de templo, a gente só pensa na estrutura do prédio. O que era chamado de templo? Templo era chamado toda a estrutura, desde as muralhas, dentro da cidade. O templo foi construído no lugar mais alto, a ideia de que ele ficasse de maneira visível em relação às demais construções da cidade. Então, se percebia o lugar de culto e de adoração a Deus de longe, de longe. Então, essa era uma das ideias. Além da construção, né, ser alta, né, foi feito algumas galerias onde as pessoas ficavam esperando o momento de levar o sacrifício ou assistindo os cerimoniais que iriam acontecendo ali durante os cultos. Bom, pela manhã nós tratamos uma porção do texto, quando Jesus tem aquele encontro com aquela mulher. Na verdade, ele está ensinando, e os líderes, os fariseus, trazem ali aquela mulher pegando adultério. Depois daquele momento, Jesus praticamente confronta o pecado daqueles homens, alivia aquela mulher com graça, e o povo vai embora. Aqui é um outro momento. Eu creio que não foi no mesmo dia. O texto não diz, mas diz que, de novo, Jesus estava ali, ensinando, estava novamente naquele lugar de ensino, e a partir dali ele começa a dar algumas instruções. Antes de tratar exatamente do tema, até porque a palavra é um termo que está espalhado no Evangelho, já tratamos sobre testemunho. O versículo 12 é a porção que nós vamos trabalhar nessa noite de maneira específica. Mas os demais versos, do versículo 13 ao verso 20, vai falar de testemunho. Porque o Senhor Jesus passa a testemunhar a respeito de si mesmo. E há uma questão agora, os judeus estão preocupados com o testemunho de Jesus, dizendo assim, olha, seu testemunho não pode ser dado crédito, porque você está testemunhando sozinho. Mas Jesus falou assim, não, eu testemunho, o Pai também testemunha. Apesar que João também testemunhou a respeito dele. As multidões também testemunharam, a palavra testemunha a respeito de Jesus. E havia algo bem cultural em Israel. Todo testemunho, para se estabelecer, precisava haver testemunhas. Alguém que viu, alguém que ouviu. Como também, quando você assina um contrato, hoje, vem lá o proponente, né? Vem o outro lá, quem está contratando, e embaixo vem o quê? Testemunhas. Como é que acontece um casamento? Tem que levar o quê? A ideia de que aquele relato, aquela ação, aquele contrato, ele está sendo ratificado porque alguém testemunha a respeito. Alguém esteve presente, tem ciência do que está acontecendo. Tem condição de dar um veredito a respeito. Então o Senhor Jesus disse, olha, eu testifico, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou voltar, mas vocês não sabem. Na verdade, Jesus estava colocando novamente os líderes em xeque e dizendo, olha, inclusive, o meu Pai testemunha a meu respeito. E muita gente ouviu o testemunho do Pai. Este é meu filho amado, em quem? Me compraz. Em outro texto, este é meu filho amado, a ele ouvi. O Pai testemunha a respeito do Filho, o Filho testemunha também a respeito de si mesmo e do Pai. Então, nós não vamos trabalhar a questão do testemunho, mas é importante entender, nós já trabalhamos em outras exposições aqui de João, né, a questão do testemunho. Jesus defende também a questão de ele ali estar dizendo que ele é a luz do mundo. Como é que ele pode provar isso? Ele tem testemunho a respeito disso, o Pai. Ele testemunha a respeito de si mesmo. Não é isso que nós vamos trabalhar nesta porção. Bom, diz o texto do versículo 20 que Jesus falou essas palavras no lugar do gasofilácio. Gasofilácio, na verdade, no lugar do tesouro. Era o lugar onde todas as arrecadações financeiras aconteciam no templo. Sabe que lugar que era? No pátio das mulheres. Nesse espaço onde, não que as mulheres permanecessem ali, mas era o lugar que elas podiam passar para levar culto. Então, quando elas tinham que trazer um sacrifício,
Elas, às vezes, tinham que trazer uma oferta especial quando nascia um filho, e elas eram purificadas daquele período. Era algo cerimonial, elas deveriam passar por ali, não podiam entrar nos demais pátios do templo, entendendo que nós estávamos naquele contexto debaixo de um patriarcalismo, ok? E o templo lá não era uma congregação como essa, que as pessoas sentavam nos bancos e alguém ficava falando. Era tudo ao ar livre, ok? Até porque chove muito pouco em Israel, o telhado não é tão útil como é aqui, está servindo para a gente se proteger nessa noite aí, dessa chuvinha, dessa garoa que cai. Então foi neste lugar, né, onde hoje nós utilizamos o nome, damos o nome de gasofilácio, uma das trombetas, uma das bocas, né, que recebe os recursos financeiros, onde as pessoas depositam, mas gasofilácio era o lugar onde recebia o tesouro. E lá haviam, então, várias bocas como esta aqui, para receber os recursos financeiros. Nesse lugar movimentado estava Jesus ensinando. Ele aproveitou o lugar de grande circulação e onde todas as pessoas podiam passar. Podiam passar os sacerdotes, podiam passar os judeus, podiam passar os gentios, podiam passar também as mulheres. Então, um lugar acessível a todos. Creio que o Senhor Jesus, ele é estratégico, um lugar oportuno. Bom, vamos voltar para o versículo 12? Diz aí, eu sou a luz do mundo. Nosso tema, então, é a luz que dissipa as trevas. No encontro pessoal com a verdadeira luz, está a solução para quem anda nas trevas. É no encontro com a luz que está a solução para quem anda nas trevas. Jesus é a luz real, a luz verdadeira, que dissipa as mais densas trevas do homem, no coração do homem. Eu vinha pensando hoje o seguinte, você já imaginou, hoje um pouquinho sem sol, a gente já vai ficando mais deprimido, a gente já vai ficando mais encolhido, né? O frio vai tomando lugar, parece que as mãos e os pés não aquecem. 15 graus, nós já estamos passando um perrengue aqui na Baixada. Se abaixar um pouquinho mais, em alguns lugares no país, teve acho que menos 6 ou menos 9 esta semana. Você já imaginou uma vida sem o sol? Primeiro que não vai existir vida. Porque a grande parte das vitaminas, eu não sou médico nem cientista, mas eu leio um pouquinho. Grande parte das vitaminas que nós recebemos vem de onde? Dos raios solares. As plantas fazem o seu processo de florescer e de produzir baseado no sol. Pouquíssimas plantas conseguem se manter vivas sem muita luz, mas todas precisam de luz, nem que seja artificial, mas elas reagem melhor à luz do sol. Quando há sol, uma das coisas que acontece na vida das pessoas é o humor muda. Há uma transformação. Há um ambiente celebrativo, de alegria, o sangue no corpo parece que circula com mais velocidade e nós tomamos decisões mais rápidas, queremos fazer coisas que são flexíveis, ativas, não é isso? Você já imaginou essa vida sem o sol? Que é uma das criações do nosso Deus. Uma das criações, e ela é tão vital para as nossas vidas, tão importante para nós. Sejam crentes ou incrédulos, todos eles precisam da luz do sol. Mas muito mais precisamos do brilho da glória de Deus em nossas vidas. Esse que dá sentido. Por isso não se pode esconder o sol, muito menos o sol da justiça. Não importa o quão escura tenha sido a noite, ao amanhecer, o sol brilha e tudo se transforma. Não há lugar de trevas onde o sol aparece. Tudo se esclarece, é debaixo do sol. Precisamos entender, então, o sentido, né, desse
desse texto. O cenário onde Jesus discute aqui com autoridades judaicas, né, lá onde eu chamei de tesouro do templo, diz que foi no gasofilácio, em torno daquilo ali, que o Senhor Jesus começa uma conversa. Ele está no pátio, então, das mulheres. Esse pátio, nele havia o lugar da arrecadação, o gasofilácio, que tinha 13 trombetas, porque eram chamados assim, ou 13 arcas. Eram chamados de trombetas porque os gasofilácios eles tinham boca pequena, mas o fundo largo. E eles não eram construídos separadamente assim. Era uma estrutura fixa das paredes, praticamente, do templo. Eu imagino que os recursos eram retirados por outra parede, possivelmente uma estratégia até para evitar outras coisas. Eu creio que os meliantes já haviam naquela época. Então, a boca de entrada era pequena, mas havia o lugar onde ficavam guardados. E cada arca, cada trombeta, cada pequeno gasofilácio, daquele ele tinha uma finalidade de arrecadação. A primeira e a segunda eram lançadas ali ofertas chamadas de meio ciclo, que todo judeu devia pagar para a manutenção do templo. Todo judeu levava uma oferta específica e tinha 2 lugares que eles podiam colocar. Eu imagino que tinha uma plaquinha escrita, para manutenção do templo. Trombeta 1 e trombeta 2, ou gasofilácio 1 e 2. Então as pessoas iam lá, colocavam aquilo ali, pagavam os pedreiros, os carpinteiros, as despesas de manutenção do templo. Era a maneira de se organizar. A terceira e quarta trombeta, onde depositava o dinheiro, que eram de 2 moedas, que as mulheres deveriam colocar ali, as mulheres que davam à luz para comprar, que já tinha ali perto do templo, pombas, para serem ofertas pela purificação daquelas que haviam recebido bebês recentemente. Está lá em Levítico 12. A quinta trombeta, ou quinta arca, que era lançada a contribuição para pagar a madeira que mantinha acesa o fogo do altar. E haja madeira, dia e noite. Então, de onde vinha, tinha despesa. Você sabia que onde você está reunindo aqui, tudo, o tempo todo tem o cifrão que está rendendo, né? Está girando, a luz, o som, não é isso? A água que a gente bebe, os banheiros, as zeladoras, toda a equipe que trabalha aqui. Então, não para. Não era diferente o templo lá também. Não tão tecnológico, mas também tão necessário. Então, havia isso aí. A sexta trombeta era lançada ali as contribuições para pagar o incenso, que também era aceso e ficava lá a fumacinha que ficava cheirando, dando um aroma no templo. Tinha alguém que fabricava aquilo lá, em algum lugar, que se comprava, que trazia. Você imagina 2000 anos aquele negócio queimando. Todo dia alguém tem que fazer o trabalho. Então era despesa. A sétima trombeta depositava ofertas para a manutenção dos chamados vasos de ouro, que era utilizado nos cultos, lugares de purificações, de lavagem de mãos, vira e mexe, manutenção naquele equipamento. E também para quando homens ou uma família inteira separavam a soma para uma oferta de gratidão, colocava nesse lugar também. Gratidão a Deus por alguma bênção, era nesse lugar. E as demais trombetas eram onde depositavam o restante de dinheiro, os dízimos que o povo trazia. Então, cada caixa daquela ali, tinha caixa que era só para viúvas e para órfãos, né, era despesas sociais, as pessoas traziam ofertas para isso. Então, você imagina, hoje, quando você pega um envelope de dízimo para a igreja, você tem lá missões, tem ofertas específicas. Bom, eles não tinham, talvez, essa estrutura que nós temos hoje, mas utilizava-se uma maneira de arrecadação. Então, fica evidente que esse lugar era um lugar bem ocupado, movimentado, porque toda a nação passava ali. Então, o Senhor Jesus usa desse lugar para transmitir a sua mensagem. Todo judeu piedoso deveria passar ali. Uma oportunidade de ensino e de confrontação também. Bom, então, a partir dessa movimentação
e que está registrado no versículo 12, Jesus faz pelo menos duas afirmações aqui. E eu queria usá-las para aplicar algo na nossa vida, olhando porque a partir de onde nós vamos tirar algumas lições aqui. Em primeiro lugar, Jesus afirma que Ele é a luz do mundo. Nesta passagem, é a afirmação: eu sou a luz do mundo. Por que que Jesus utiliza esta afirmação? E ele já havia usado outras a respeito de si mesmo, dando uma personalidade de poder, uma personalidade de realeza, uma personalidade de Deus Criador, sustentador, provedor para o povo. Então, é bem provável que o ambiente que ele pronunciou isso seja um lugar muito particular, e ele fez de maneira muito impressionante. Ele não fez isso de maneira calada, mas agora ele levou a voz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a solução. O ministério mais velado se tornou um ministério público. Agora é hora de fortes afirmações, como você está vendo no momento eleitoral agora. Não é isso? As campanhas, o cara... Agora era a hora de afirmações importantes, afirmações teológicas a respeito da sua pessoa, mostrando ali que as pessoas que estavam em trevas precisavam conhecer a verdadeira luz. O evangelista Mateus, ele cita uma outra porção que está em Isaías 9, versículo 2, no capítulo 4, verso 9 de Mateus. Ele diz o seguinte: o povo que estava sentado em trevas viu grande luz. Quem estava assentado na região da sombra da morte, diz que a luz brilhou diante deles. Que luz era esta? Quem anunciava a respeito desta luz? O evangelista Mateus vai falando da encarnação, do nascimento de Jesus. O povo que estava em trevas viu grande luz. Toda treva de conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, aquilo que as Escrituras vinham revelando de maneira progressiva, de repente, no momento mais alto da história, na plenitude dos tempos, Jesus vem, Deus envia o seu Filho. E é interessante que essa afirmação de Jesus está totalmente ligada ao que ele já havia feito no capítulo 7. Quanto antes de afirmar que Ele é a luz do mundo, Ele diz que Ele é a água que mata a sede do povo. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Anteriormente, Ele também tinha dito que Ele era o pão. Olha as afirmações que Jesus vai dizendo a respeito de si mesmo. É o que sustenta toda a sua fome. Tem fome de Deus? Tem sede? É comigo. Está em trevas? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E é interessante entender por que desta afirmação. Havia uma cerimônia que acontecia, e é interessante você perceber que nós estamos aqui no contexto da festa dos tabernáculos. A festa acabou, mas havia ainda um restinho de festa que acontecia naqueles dias, que era chamada de iluminação do templo. Dentro da estrutura da construção do templo, havia ali 4 gigantes candelabros, grandes, altos. E eles tinham um dia que acendia esse candelabro. E quando acendia, a cidade que ficava mais baixa, com as suas praças, suas ruas, aquilo ilumina. E se você conhecer Jerusalém, é mais ou menos, um pouquinho mais escuro que isso, o tom. Mas qualquer claridade faz daquele lugar um lugar muito especial. Coopera com a luz. Esses candelabros eram acesos. E quando esses candelabros eram acesos, toda a cidade recebia a sua luz. 4 estruturas só. Foram construídas estrategicamente. Então acendia, e diz que ali passava os sacerdotes e os líderes religiosos, homens mais piedosos, celebravam com danças a noite inteira. Aquilo acendia a cidade.
havia alegria na cidade. E aqueles candelabros, eles recebiam um combustível ali para durar algumas horas. Mas pela manhã, depois de muita euforia, e o povo ficava assistindo aquilo. Quem não estava no meio da festa lá, na movimentação, cooperava, participando daquilo ali. Porque a luz que estava no templo refletia toda a cidade, mudava o humor da cidade de Jerusalém. Quem estava ali, aquele lugar se transformava num lugar maravilhoso, cheio de luz. Mas no final do dia, ou no início da madrugada, final da madrugada, os candelabros iam se apagando. E no outro dia, voltava para a vida normal. Um dia onde havia bastante euforia. As pessoas ficavam felizes, alegres, a cidade jubilosa. Depois as pessoas voltavam para a rotina da vida. Quando é que vai se acender o candelabro novamente? Só ano que vem. 364 dias de trevas. Aquilo era algo transitório, dissipante, passageiro. O Senhor Jesus disse assim: olha, eu sou a luz do mundo. A minha luz é para sempre. O coração que eu ilumino muda. A vida, onde eu entro, as coisas mudam. A primeira afirmação, então, de Jesus está dentro deste contexto. Aí você imagina na cabeça das autoridades ali, dizendo: quem é esse cara para ter luz maior do que nós temos na nossa cidade? Eu sou a luz do mundo. Aí vem a segunda afirmação de Jesus, ainda no versículo 12, a parte B. Ele diz assim: quem me segue não andará nas trevas, ou em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Primeiro ele diz assim: eu sou. Depois assim: quem anda comigo também vai ter. Também vai brilhar. Também vai resplandecer esta luz. Ainda que não tenhamos luz própria, porque a Bíblia diz que o nosso Deus habita em luz inacessível, que não se apaga. A presença do Senhor Jesus no céu anulou as estrelas, a lua e o sol, porque o brilho da sua glória vai resplandecer sobre nós. No céu nós não precisamos dos luzeiros, porque o próprio Cristo é a luz. Esta realidade reflete também na vida daquele que segue a Cristo, daquele que recebe desta luz. Esta frase, esse texto significa pelo menos duas coisas: que a luz surge da fonte de vida, e esta luz é que dá vida aos homens. Ela tem uma fonte e ela resplandece. Sendo assim, Jesus é a própria luz de Deus que chegou aos homens. Jesus é a luz que dá vida aos homens. Assim como a flor não consegue florescer sem a luz do sol, nós também não podemos gerar frutos se ele não brilhar em nossas vidas. Amados, nós não temos luz própria. Nós somos apenas o canal onde a luz passa por nós. A luz do mundo é Jesus. A luz que dá vida a todo aquele que anda na sua presença. Nossas vidas não podem florescer sem a graça e sem a beleza da presença de Jesus Cristo. Ele é o óleo da nossa lâmpada. É Ele que acende, que brilha em nós. Eu lembro de uma jovem que trabalhou comigo alguns anos atrás dentro de uma estrutura de supermercado, muitos anos. Eu estava saindo da adolescência para a juventude e trabalhei com uma jovem e ela era muito diferente. Ela atendia num dos corredores do
do supermercado, que eu passava todos os dias lá, e ela não tinha uma beleza física. Sabe a beleza física? Não era nada sensual. Não era uma mulher vulgar. Mas onde ela estava, algo diferente havia na vida daquela jovem. O ambiente era melhor. E uma vez eu não me contive e falei, filha, tem algo muito diferente em você. E ela falou assim, é porque eu transpiro Jesus onde eu estou. E nós começamos uma célula de oração. Em poucos dias, quase todos os funcionários daquela estrutura de supermercado estavam orando conosco ao meio-dia. O povo não queria almoçar. Até que veio uma ordem de cima de que deveria acabar com aquelas reuniões. Mas, louvado seja Deus, todos já tinham sido alcançados. A luz daquela jovem me incomodava. No bom sentido de que era muito diferente. Amados, nós somos luzeiros de Cristo no mundo. Recebemos dele para no mundo brilhar. O Senhor Jesus disse assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Qual luz eu tenho se ele não me acender? Se não for a dele na minha vida? Que diferença nós fazemos nessa sociedade se não formos tocados por esta luz? Se não formos, se o nosso humor não mudar pela presença do sol da justiça em nossas vidas. E nessa passagem, Jesus disse que nós devemos seguir essa luz. E é interessante, quando nós falamos em seguir a Cristo, o que queremos dizer com isso? E é uma palavra grega aqui, e ela tem 5 sentidos sobre seguir. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Primeiro, seguir é usado para referir-se a um soldado que segue o seu comandante, seu general, sua autoridade. É aquele que, se o general vai para a guerra, ele vai também. Se tem um enfrentamento, ele vai também. Não importa se é um lugar de honra ou de perigo, lá o soldado vai. Porque o seu prazer é servir ao seu maioral, a sua autoridade. Assim, o cristão é o soldado cujo líder é o general Jesus Cristo. O soldado só tem valor e brilho porque o general está ali. Porque o capitão está ali, porque tem alguém que comanda. O segundo sentido de seguir é usado com relação ao escravo que acompanha o seu senhor, o seu amo. Em qualquer lugar que o senhor vá, o escravo vai. E vai ali para atender necessidades, para servir, estar disposto a um serviço a todo tempo, para cumprir tarefas sobre as ordens do seu amo, do seu senhor. Assim, o cristão é o escravo cuja a alegria consiste em servir ao seu Senhor, Cristo. Essa é a sua alegria. E ele só brilha porque ele está a serviço do Cristo. Porque ele é escravo, ele nunca esquece dessa condição. Se há algum brilho nele, é porque o Senhor tem colocado. O terceiro sentido para seguir é usado com referência a aceitar a opinião, veredito, juízo de alguém sábio, de um ancião. Quando alguém tem uma dúvida, tem uma dificuldade, precisa tomar uma decisão, precisa de um sábio conselho. Então, ele vai seguir a orientação, o conselho ou a direção que alguém dá. Assim, o cristão é um homem cujo conselheiro e perito é o Senhor Jesus Cristo. O cristão é aquele que dirige sua vida e sua conduta segundo o conselho de Cristo, não dos ímpios.
A luz da decisão na vida dele é a luz de Cristo. Quarto, seguir é usado para empregar também respeito a obediências às leis de uma cidade ou de um estado. Se um homem tiver que converter-se em um membro aceitável e útil de qualquer sociedade ou um cidadão de alguma comunidade, deve seguir as leis do país, da cidade, daquela comunidade, deve estar sujeito. Assim, o cristão é o cidadão do reino dos céus. Aceitou a lei do reino e a lei de Cristo. Esta regerá a sua vida. Ele, então, é obediente e segue as normas da lei de Cristo. E, por fim, seguir é usado para empregar respeito de alguém que segue a linha argumentativa de um professor, de um mestre que ensina sobre um discurso. Alguém que já falou a respeito, diz assim, estou seguindo o mesmo raciocínio de alguém. Então, o cristão é o homem que compreendeu o significado do ensino de Cristo. Ele está seguindo os ensinamentos de Jesus. Alguém já deu luz na sua caminhada e você decide e discerne as coisas baseado naquilo que você recebeu do Cristo. Não é alguém que ouviu uma compreensão tola, alguém que ouviu sem prestar muita atenção, não é alguém que ouviu de maneira, a mensagem entrar no ouvido e sair pelo outro, mas alguém que ouviu, que escutou, que ruminou, que levou aquela mensagem para a mente, para o coração, e compreendeu, e a partir de agora ele consegue seguir a Cristo. O Evangelho é assim. Qual é a luz de Cristo em nossas vidas? É o Evangelho. Onde o Evangelho entrou, ele mudou a cultura. O Evangelho é contra a cultura, é luz nas trevas. Quando nós sonegamos o Evangelho, a cidade, nós mantemos a cidade em trevas. O que muda a nossa nação, meus irmãos, é o Evangelho. Não serão os nossos políticos. Eu sei que nós estamos com expectativa ou frustração para as eleições que estão chegando. Medo. Medo que vem por aí. O que vai mudar o nosso país é o Evangelho, não serão políticos. Pode ser que uns mais e outros menos vão trabalhar os valores das famílias, as questões morais, a preocupação com o povo, mas o que muda um país é o Evangelho. Se o líder compreender o Evangelho da graça de Deus, ele vai aplicar os valores do Evangelho. A nossa nação está longe do Evangelho há alguns anos. E isso tem levado ela para longe de Deus. Nós vivemos um tempo de trevas. Temos que orar para que o Senhor coloque o sol da justiça nesse país. Há um senso de punição, e quanto mais cavar, pior vai ficar. As CPIs vão continuar surgindo. O que muda é o Evangelho, onde ele entrou, em todas as culturas, em todos os países onde o Evangelho entrou. Houve uma transformação social, pensamento, mudou o coração do povo, mudou a maneira de fazer política, tudo se transformou. Os lugares melhores para se viver, mais próspero no mundo e mais feliz do mundo, é onde o Evangelho reina. Pode pesquisar. Onde o Evangelho entrou. Os lugares vão se tornando sombrios, trevas, onde o Evangelho vai saindo. O Evangelho é contra a cultura, ele confronta, porque ele é luz. Tudo que é trevas tem que sair. Onde o Evangelho entra, sabe por que há manifestações demoníacas? Porque os demônios são como baratas. Acende a luz, eles correm para as trevas. Quando nós pregamos o Evangelho, é natural que aquele que estiver aprisionado nas trevas, a luz vai entrar e as trevas vão ter que ser dissipadas. Não podemos fazer sozinhos, porque nós não temos luz própria. A luz que refletimos é a de Cristo. Se você está apagado, você precisa orar para Jesus brilhar na sua vida novamente. Quem sabe voltar a um primeiro amor. Reconciliar com Cristo e voltar pedindo, brilha em mim, Senhor. A minha vida tem sido trevas.
densas trevas. Resumindo, seguir significa transitar salvo pela vida e depois de entrar na glória. É ter a luz de Cristo sobre nós, e sobre essa luz temos condições de dar o próximo passo, entendendo que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é luz para o nosso caminhar. O ensino da palavra de Deus lança luz na nossa vida, e nós não andamos mais em trevas, andamos na luz. Por isso, desperta, ó tu que dormes, levanta-te das trevas dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Sob a luz de Cristo é o melhor lugar para se andar. Jesus estava no lugar onde uma vez por ano a luz brilhava, mas desvanecia depois. E ele diz assim como esteve junto à fonte, assim como também se comparou ao pão, dizendo: eu sou a água da vida, quem bebe de mim nunca mais tem sede, eu sou o pão da vida, quem come de mim nunca mais tem fome, eu sou a luz do mundo. Onde eu entro não há mais trevas. Nós devemos orar todos os dias: Senhor, lança a luz nas minhas trevas, brilha em mim, Senhor Jesus. Eu não sei como anda a sua vida, quais trevas têm tomado conta da sua vida, da sua mente, da sua família, das suas finanças, da sua saúde, dos seus relacionamentos, do seu coração. Mas a minha oração é que a luz de Cristo possa te iluminar nesta noite. Você precisa convidar a luz para entrar no seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Eu vinha preparando esta mensagem essa semana e eu lembrei deste hino. Nós vamos cantar o hino 209. Deixa a luz do céu entrar. As coisas vão mudar na sua vida. Quando está deprimido, tudo, entra na sua casa, abre as cortinas, as janelas, deixa ventilar, deixa a luz do sol entrar, mata os fungos da história da sua vida, refrigera seu ambiente, traz vida. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino como um convite e como uma proclamação. Hino 209, deixa a luz do céu entrar.
luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abra o coração que Cristo vai entrar. E o sol em ti nascer. As trevas vão ser dissipadas. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor possa brilhar a glória dele na nossa vida. Se você tem entrado triste aqui hoje, de repente, trevas têm entrado na sua alma, eu quero orar por sua vida. Onde você está mesmo? Você vai orar daí, crendo no poder do Evangelho. Cristo vai acender esse coração para a glória dele. Amém? Pai, nós te damos graças por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para a nossa caminhada, Senhor. Obrigado pelo verbo do Senhor, que é palavra, Jesus, o qual, ó Deus, é a água que mata a sede da nossa alma, é o pão que alimenta a fome do nosso coração. Ah, Senhor, Ele é a luz do mundo, é a luz, ó Pai, que brilhando sobre nossas vidas nos dá sentido. Luz pela a qual nós olhamos firmemente para não caminharmos em trevas. E, ó Pai, é tão bom quando essa luz entra no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, e o Senhor passa a brilhar em nós, porque a Tua luz em nós nos ajuda a ficarmos livres de todas as trevas, do pecado. Andando na luz, ó Deus, nós não tropeçamos, ó Pai. Andando na luz, ó Deus, nós vamos promovendo ações que glorificam o nome do Senhor. Andando na luz, nós somos mais felizes, ó Deus. Andando na luz, nós tomamos melhores decisões, ó Pai. Andando na luz, nós aprendemos a amar. Nós aprendemos a respeitar. Nós aprendemos a obedecer. Nós aprendemos, ó Deus, a glorificar o nome do Senhor. Pai, eu não sei como os corações entrou aqui nesta noite, Senhor, mas que o Senhor possa lançar luz nas trevas, ó Pai. Dissipa todas as trevas dos corações, daqueles que aqui presentes estão, daqueles que nos acompanham por essa transmissão. Onde estão, Senhor? Oh Deus, em nome de Jesus, tira a depressão, a tristeza profunda, oh Deus, a falta de sentido e propósito na vida, ó Pai, a angústia do coração. No nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa brilhar em nossas vidas, que à luz do Teu Evangelho nós possamos florescer. Ó sol da justiça, brilha em nós, para que nós possamos brilhar no mundo e glorificar o nome do Senhor. Abençoe Teu povo, Senhor, por uma semana cheia de luz, não luz própria, ó Deus, mas a luz do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor possa colocar sobre nós, ó Deus, o sol da justiça, e que em todos os nossos relacionamentos nós possamos promover a Tua paz, a Tua glória, o bem para as pessoas, possamos promover, ó Deus, algo transformador. Limpa por isso o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, e nos abençoa, ó Pai. Abençoa o Teu povo com uma semana vitoriosa, Senhor. Onde há trevas no trabalho, ó Deus, resplandeça a Tua luz, ó Pai. Onde há trevas no casamento, ó Deus, derrama, ó Deus, da Tua luz ali, ó Pai. Onde há trevas no relacionamento com os filhos, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai. Onde há trevas nas finanças, onde há trevas na saúde, ó Deus, ó Pai, brilha a Tua luz na vida do Teu povo, ó Pai. Restaura a alegria do Teu povo, dissipa o inverno, dissipa as trevas, Senhor, e faça, ó Deus, uma nova primavera em nossas vidas, tempo de flores, de alegria e de celebrar o nome do Senhor, uma alegria que não se esvai, uma alegria permanente, ó Deus, em nome de Jesus. Amado, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, com toda a sua generosidade, o amor de Deus, o nosso Pai, que cobre multidão de pecados, a comunhão, a consolação, a unção, o enchimento do Espírito, esteja sobre nós, e que nós em alegria possamos testemunhar do Senhor até Ele voltar. Amém. Deus te abençoe, boa noite. Dê uns 10 abraços aí arrochados. Tem irmão com frio aí? Deus te abençoe.